Tinha que passar uma moto agora, né? Pronto. E já tô comemorando. Antes de começar a gravação, já tá comemorando, é isso? Claro, é. Ah, ok. Concordo. A vida é pra ser celebrada. Sim, apesar dessa correria que tá rolando, né? Sim. Final de ano tá foda. Esses próximos meses vão ser uhul! Também conhecidos como dedo no cu e gritaria. Sim. Bora começar? Bora. Toma uma. Eu vou fazer também. Então vai lá, faz aí. Sobre o que é o tema de hoje? Nós vamos falar sobre cerveja. Eu bebo sim. E E tô vivendo. Que inclusive meu marido está tomando. porque alguém nesse relacionamento tem que tomar a cerveja, né? Pra poder representar o tema do episódio. Sim, certíssimo. Eu tô tomando um checkmate. Não precisamos explicar o que é um checkmate, porque a gente já explicou, né? Então, se a pessoa caiu de paraquedas agora aqui, ela precisa voltar a algumas casas e ouvir os episódios, até porque, né, para dar mais play pra gente. Verme maldito! Como se a gente ligasse pra isso, né? É. Então, mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, checkmate é uma bebida regional que está ficando nacional, que é o que exatamente? É rum, guaraná, limão e mate. Simples assim. Qual proporção? Ninguém sabe. Então, em cada lugar tem um checkmate único. Que os cachaceiros fazem artesanalmente quando não tem acesso às latinhas. E você tá tomando o que o Baço gosta, né? Porque o que eu gosto, ele é mais doce e o Baço não curte essa versão. Tem isso? Sim. Quando ele veio pra cá, ele experimentou o do Mercado Novo. E aí ele falou que ele não curtiu muito. Mas quando eu apresentei o da latinha pra ele, que eu falei que eu achava que ele ia gostar, pelo que ele tinha falado, ele provou e gostou. Olha só, não sabia dessa informação. Aqui tem informação. Exatamente. Mogli, me conta quando foi que você começou a tomar cerveja? A cerveja sempre esteve presente na minha vida porque somos brasileiros, né? Sim. Mas mais especificamente como o suburbano carioca, eu acho que o subúrbio no Brasil como um todo, ele tem a cerveja, ou pelo menos ele tinha a cerveja muito forte porque era uma das bebidas mais baratas e que você não ficava tão alcoolizado tão rápido, né? Porque você tinha a pinga, né? Você ainda tem a pinga, mas a pancada é muito mais forte. E a cerveja, ela tem um quê de sociabilidade, porque você pode beber conversando, e aí você vai, né, degustando a cerveja e socializando ao mesmo tempo. O que faz com que muitas pessoas criem essa conexão, porque a maioria das pessoas, a primeira reação que tem é não gostar da cerveja, porque acha que ela é amarga. E isso é uma parada que, quando você começa e as pessoas falam assim, pô, ninguém gosta de cerveja de verdade, a gente bebe cerveja porque é social. A gente deveria questionar. A gente realmente não gosta de cerveja porque é amargo? Ou a gente se condicionou a dizer que a gente não gosta de cerveja porque ela é amarga? Parece que eu tô fazendo a mesma pergunta, mas assim, se você não tem um paladar infantil, lembrando, paladar infantil é aquele paladar que gosta de muito açúcar, muito sal e muito condimento, né? Açúcar, sal e condimento em excesso. Quando a gente tá falando de sabores complexos e coisas diferentes, o amargo ele também faz parte da experiência gastronômica, seja na bebida, seja na alimentação. Então, por que você não pode tomar uma bebida que seja amarga, né? Tem muita gente que vai dizer, olha, café tá aí e tá também amargo, né? Eu diria que é um café de baixa qualidade, mas enfim. Sem entrar nessa polêmica, deixa eu responder a pergunta que é, quando eu comecei a beber? Eu sempre vi meu pai beber, mas eu só fui beber a partir dos 18 anos, assim, acho que é 16, 18 anos, porque nunca foi uma coisa que me apeteceu muito. Eu sempre vivia num meio onde tinha a possibilidade de beber. Quando eu queria experimentar um pouco, meu pai deixava, mas assim, era aquele negócio assim,
tomo um copo, eu degusto um pouquinho, assim, claro, gente, depois dos 14 anos, tá? Não é nada antes disso. Mas sempre controlado, essas coisas todas assim. Acho que quando eu tava no ensino médio já... Não, quando eu tava no pré-vestibular, que foi que eu comecei a beber. Pré-vestibular para as pessoas que... Não, todo mundo sabe o que é pré-vestibular. O pessoal não sabe o que é hoje vestibular. em dia não existe mais vestibular, né? É. Mas é como um cursinho preparatório. Isso, boa. Boa, 06. Melhor definição. E aí foi a partir dali que eu comecei a beber, que eu também tinha um dinheirinho, né? Meu pai e minha mãe me davam dinheiro para eu poder fazer as coisas no curso pré-vestibular. E aí eu sempre guardava uma parte pra dar rolê no final de semana, essas coisas assim. E aí a gente fazia umas festas de vez em quando, então eu comecei a beber ali. Aí eu entrei pra faculdade, aí a gente vai pra chopada, conhece outras bebidas tipo gummy e etc, né? O que é gummy? Gummy é basicamente cachaça e o suco em pó mais barato que existe no mercado. Sério, é o mais barato. Porque é pra você fazer baciada e água, né? Tipo, você faz o refresco e aí você taca a cachaça naquilo. Vocês Isso é chamam gummy. isso de gummy. Sim, isso é gummy. É basicamente isso. Interessante. E aí as chopadas, elas são geralmente regadas isso e tem um pouco de cachaça. Como eu fiz matemática e a gente não tem tanto poder aquisitivo e a gente não tem tanta gente assim, a gente tinha que juntar com uma outra faculdade, porque eu fiz o UERJ, né? Então a UERJ, como ela é vertical, os cursos eles se comunicam. Então você tem várias chopadas que são em conjunto. Até porque, pô, faculdade de matemática se juntou com a de pedagogia, que aí deu uma equilibrada, né? Muito cueca, muita calcinha. Dá uma equilibrada ali. E aí, tipo, eu fui bebendo e aí socializando. E conforme o tempo foi passando, eu acabei conhecendo... Eu acredito que mais porque eu tava no mundo do podcast, assim, ouvindo podcast pra caramba, consumindo, porque podcast é droga, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E aí você vai cada vez mais subindo, aumentando o nível, assim. E aí eu conheci as cervejas artesanais. Nisso, a Nath, ela me chamou, a Nath de lá da Lapa, saca? De Londres. Não é de Londres. É porque a gente tem duas Naths, né? Da Lapa, ok. Exato, que trabalhava lá na Lapa. Ela me chamou pra um evento de cerveja. Tipo, a gente tá fazendo aqui, tu não quer vir não? Tipo, 0800. Eu, porra, pra ontem. Uma das melhores cervejas, inclusive, que eu bebi na vida foi nesse evento. Era um festival? Era o festival de cerveja. E aí, tipo, a galera levou pra esse festival as cervejas que eles estavam experimentando. Então, não tinha no mercado essas cervejas. Algumas tinham, mas a grande maioria não tinha. Agora eu não vou saber o nome exato. Acho que eles estavam chamando no dia de Pink Lemonade. Porque era uma cerveja de limão, mas ela era rosada. E ela, tipo, tinha o cítrico bem acentuado, assim. Mas ela era refrescante ao mesmo tempo. Eu curti pra caralho ela. Pena que ela não foi lançada e aí eu não vi que dó. a luz do dia. Sim, mas faz parte, né? Quando você vai nesse tipo de evento, você vai descobrir, você vai conhecer. Que é diferente de um evento que já tem marcas consagradas, que já tem os rótulos lá que eles estão levando pras pessoas, porque as pessoas estão indo pra tomar aqueles rótulos, porque você tá juntando tudo no mesmo lugar. Com isso, né, eu fui entrando cada vez mais nesse mundo. E agora que eu tô lembrando, eu acho que antes teve um outro evento, um amigo do Pombal. Pombal é um grupo de amigos de onde eu morava, que a gente se chama de Pombal porque em qualquer lugar do mundo existe um pombo. Fazendo jus a essa frase, né, então nós nos chamamos de pombos, né, de Pombal. Feita essa explicação, acho que foi o Guilherme, me chamou e chamou a galera toda pra um evento de cerveja. Fiquei maluco, porque eu conheci vários sabores, várias coisas diferentes de cerveja e minha cabeça foi expandida assim. E uma vez uma mente expandida, ela não... minto. Ela pode retroceder, porque a gente vê aí os bolsonaristas, né? Mas enfim, uma vez que a mente se expandiu, dificilmente ela retrai. E aí eu entrei nessa onda. E rolou um ano que eu ganhei um dinheiro que eu não lembro por quê. Mas eu ganhei um dinheiro assim e ele tinha feito esse evento
E ele falou, pô, galera, ó, tô com umas cervejas aqui que sobraram do evento. Se alguém quiser, fala comigo. Aí eu virei pra ele e falei assim, no privado, né? Eu falei, pô, cara, tô querendo comprar algumas. Me diz aí quanto que tá. Ah, lembrei o porquê de eu ganhar esse dinheiro. Eu não queria dar uma aula porque tava num final de semana onde eu tinha me dedicado pra só limpar a casa e eu não ia fazer nada, assim. Eu ia curtir o ócio depois disso. E aí a pessoa encheu tanto o meu saco que eu falei, tá, vou dar aula. Chutei o valor muito alto assim e a pessoa topou. Fiz o meu final de ano nisso, né? Foi uma parada assim de tipo, eu acho que eu ganhei uns 500 contos assim, tipo, no final de semana, saca? Uhum. Que era um dinheiro que era extra assim, que eu não tava planejando, que eu não ia fazer porra nenhuma. Eu falei, vou pegar parte disso e vou gastar em cerveja. Vagabundo. Aí falei com ele, né? Falei com o Giovanni me passou a tabela, escolhi algumas e me joguei. O deixei lá em casa, só eu tomava, porque, né, senão a galera... Na verdade, o meu pai não ia querer beber porque ele ia achar estranho, do mesmo jeito que ele acha que o café que eu faço é chafé. E aí ele não gosta de beber, mas enfim. Foi assim que eu entrei no mundo da cerveja. E você, Priscila, como você começou a beber? A minha família... meu pai é a pessoa que bebe. E ele bebe cerveja, assim, do jeito dele. E eu não sou muito fã de cerveja. Porque eu comecei a beber depois do divórcio. Então, eu comecei a beber bebida alcoólica. Provavelmente deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Então, eu não tive aquela aclimatação de paladar que a maior parte das pessoas tem durante a adolescência e começo da idade adulta, que é o que faz elas se acostumarem com a cerveja e se acostumarem com bebidas mais amargas mesmo, né? E eu sou mais adepta de drinks, Mas de assim, vinho. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, eu discordo de você. Eu não acho que se você tivesse começado antes, você desenvolveria esse paladar. Porque você é uma pessoa que não gosta de coisas amargas. At all. Assim, tipo, você não gosta de bebidas amargas, comida amarga é meio difícil, né? Mas assim... Mas tem comida amarga. Por exemplo, rúcula é uma comida, um vegetal que ele é bem amargo. Então, você gosta de rúcula? Eu gosto. Ok. A questão é que você precisa ter a sua forma de comer. Eu gosto de colocar no sanduíche, eu coloco na salada junto com outras coisas, eu tempero do jeito específico. E a cerveja, sim, eu não gosto do tipo de cerveja que é o mais comum, que a galera mais toma, que é essa cerveja de dia a dia, né? Que é, para algumas pessoas é Heineken, para outras pessoas é Spaten, para outras pessoas é Brahma. Eu gosto de, por exemplo, quando é chamada Pilsen. É isso. Eu não gosto da Pilsen. Mas tem alguns tipos de cerveja, tipo cerveja de trigo, que tem um sabor mais suave. Algumas têm até uma certa doçura pela forma como é feita a fermentação, que eu gosto de beber. Assim, não gosto de, tipo assim, só beber isso. Normalmente eu bebo um pouquinho e tem outros tipos de cerveja artesanais também que o pessoal gosta de misturar sabores, né? Às vezes coloca café, às vezes coloca maracujá, às vezes coloca coisas mais cítricas, limão. A gente tomou, fim de semana passado, uma cerveja que tinha um gosto de limão, né? Sim. E aí eu gostei e achei bem interessante de tomar. Então... Ela era uma Weiss, que é uma cerveja de trigo. Só para fazer uma simplificação aqui, para quem de repente não saiba. A grosso modo, a gente pode simplificar as cervejas em 3 grandes grupos, né? Que são a Lager, que tem a Pilsen e a American Lager. Tem uma pequena diferença, mas elas são bem parecidas. A gente tem as Ale. As Ale, elas eram feitas para transporte, então elas eram meio que lacradas, essas coisas todas, e ela precisava, porque elas saíam, por exemplo, você tem a Pale Ale, né? India Pale Ale, na verdade. Que ela saía da Índia, ou da Índia para ir para a Inglaterra, ou da Inglaterra para ir para a Índia. Então ela precisava resistir todo esse transporte, passando por variação de temperatura também. Então ela é um pouquinho mais complexa, e é aí onde a gente tem a Weiss, que é a cerveja de trigo, né? Dentro da Ale, a gente tem a Weiss. E a gente tem a Lambic,
que são as um pouco mais complexas, que elas têm uma fermentação diferente. Todas essas passam por fermentação da levedura, mas essa é uma fermentação diferente. O processo dela de fermentação é mais próximo de processos de bebidas gaseificada, não porque todas são gaseificadas, mas uma coisa mais próxima de espumante, assim, saca? No meu modo de ver, as ales, elas têm uma complexidade maior de sabores e elas permitem com que a gente brinque mais no que você quer. Por exemplo, você quer ter gosto de morango, você consegue. Botar gosto de cereja, você consegue. Pêssego, essas coisas assim. Chocolate. E aí, a Weiss, como você falou, ela geralmente é a cerveja que eu acho que ela é recomendada para qualquer pessoa que quer entrar ou pelo menos conhecer esse mundo de cervejas artesanais. Porque ela é uma cerveja leve e ela é docinha. Ela no final, quase toda a Weiss, no final você sente um gosto de banana, assim, né? O trigo decanta Aí você sempre tem que sacudir. Exatamente. Então, tipo, você vai ver, quando você vê uma Weiss, é provavelmente a pessoa que tá tomando num copo levemente estreito, mas ele é longo, porque você tem um copo de Weiss de 1 litro, por exemplo. Porque você precisa que a bolha da cerveja mantenha a levedura no alto, porque senão ela decanta toda e aí você vai beber uma cerveja que você vai sentir 2 sabores. Então, normalmente, quando você abre, você vira uma parte, até a metade mais ou menos, e depois você vai girando a garrafa para que você pegue a levedura que decantou e tá lá no fundo. Inclusive, aí é minha experiência de vida. Eu, sempre que estoco uma Weiss, eu dou uma viradinha nela para a levedura não ficar toda sedimentada no fundo, porque isso é horrível na hora de você beber no final. Então eu deixo ela até ela deitada, tipo vinho assim, que é no meu modo de ver é a melhor maneira de você estocar ela. Mas eu te interrompi de novo e continua aí, falando do tipo de cerveja que você gosta. E você é um cara empolgado com esse assunto. Enquanto a gente se relaciona, a gente já foi em 2 eventos de cerveja, né? Mondial de Labière e a Bauner Fest. E a gente também já foi em Petrópolis algumas vezes. Lá tem a fábrica da Boêmia, né? Que é muito legal para você saber sobre a história da cerveja no Brasil. A própria cidade de Petrópolis tem muitas cervejarias artesanais, né? Sim, as 2 que a gente mais gosta é a Vikings, que é do lado da Boêmia praticamente, e a Duas Torres, que é atravessando. Inclusive, quem gosta de hidromel, nessas 2 cervejarias consegue tomar um ótimo hidromel. Eu prefiro mais o hidromel do Duas Torres, porque, voltando ao que a gente falou lá sobre o checkmate, eu gosto de bebidas mais docinhas assim. Então o hidromel do Duas Torres, ele é mais doce do que do Vikings. Significa que um é melhor do que o outro? Não. Significa que cada um é para um paladar diferente. Mas, no fim das contas, quando você vai nesses festivais, por exemplo, Mondial de Labière, você tem lá muita coisa experimental e as pessoas querendo que você experimente, você tem todo o ritual de usar o copinho, de colocar, como é que chama aquele negócio que você usa pra pendurar o copo? Tirante. De colocar o tirante e tal. A Bauner, você tem as canecas específicas de louça e tal, e tem todo o fato de que a Bauner é também, além de um festival de cerveja, um festival de comidas típicas, né? É porque, na verdade, a Bauner Fest, ela é uma mini Oktoberfest. Na verdade, ela é a Oktoberfest de Petrópolis, né? Porque em Petrópolis ficou uma colônia alemã relativamente forte. E aí a galera fazia essas coisas todas, né? Fazia essa tradição. E como a gente não pode ter frio aqui em outubro, né? Tanto frio assim. O maior frio no Brasil é em junho, entre junho e julho. Então eles deslocaram essa festa para esse momento. E aí você tem lá cerveja, você tem comidas típicas também. Aí você tem joelho de porco, spritzel, que é de maçã, que eu adoro. É uma sobremesa que eu adoro. Assim, adoro mesmo. É uma das poucas sobremesas que tem pouco açúcar que eu gosto, assim.
Mogli tava falando do hidromel. Gente, o hidromel, ele é muito perigoso, tá? Vocês tenham cuidado ao tomar o hidromel, porque você bebe ele felizinho, tipo assim, nossa, é docinho, não dá nada. Quando você vê, você tá na merda, tá? Então, vocês tomem cuidado com o hidromel do Duas Torres é realmente fantástico. E uma coisa que eu fiquei feliz que tem na Bauner e que eu gosto muito, eu não sou fã das cervejas Pilsen, mas chopp de vinho é uma coisa que eu adoro. E eu tomo nesses festivais, todo mundo às vezes fica absurdado, tipo, nossa, você está tomando chopp de vinho? Estou, eu gosto de chopp de vinho. É a oportunidade, nessas ocasiões específicas, de experimentar coisas diferentes, assim. Que eu particularmente gosto bastante de sair experimentando, de fugir um pouco dessa rotina da cerveja Pilsen, que pra mim, assim, não é pro meu paladar, não é que é uma cerveja ruim. Até porque, pro clima brasileiro, ela caiu muito bem. Eu acho que o Brasil talvez seja um dos lugares que mais consome cerveja Pilsen no mundo. Eu já tive a oportunidade também de viajar para a Bélgica, e lá na Bélgica eles têm uma outra compreensão da cerveja, porque eles têm inclusive cerveja que eles misturam com refrigerante. O quê? Eu não acredito! Que aí já é outra percepção, para alguns cervejeiros isso é quase um pecado, um crime, né? Então... Que cervejeiros? Esse é o problema. Mas enfim, eu gosto muito desse tipo de evento. E na fábrica de cerveja de Petrópolis é muito legal, recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade que vá, porque conta um pouco, assim, do protagonismo brasileiro nessa questão cervejeira, né? A gente tem bons mestres cervejeiros aqui, a gente tem boas cervejas que são feitas aqui, e às vezes as pessoas não sabem por uma questão de desconhecimento mesmo. Uma coisa que eu queria falar muito sobre a Bauner é que, assim, gente, se você puder ir na Bauner Fest, vá. Porque é pra você beber cerveja pra caralho? Não. Porque você vai comer pra caralho? Também não. Mas você pode fazer isso. A questão é que o que eu gosto da Bauner Fest é que ele é um evento família pra caralho. Pode soar bizarro isso. Você falar, nossa, um evento que estimula você a tomar cerveja, ser um evento família. Porra, uma das coisas que eu mais recomendo às pessoas é junta uma galera. E aí quando eu falo junto uma galera é de 4 pra cima. E aí vá. Seja fazendo um bate-volta, se você tá no Rio de Janeiro, ou seja se organizando pra você ficar lá. Por quê? É legal você chegar lá por volta de mais 11 horas, porque já tá rolando as coisas. Você fica com a sua galera numa mesa. E nisso, você vai passar o dia conversando, colocando o papo em dia. E a galera vai, pega uma cerveja, pega um petisco. E aí você vai tendo a experiência de trocar. Porque às vezes assim, tipo, você não tá querendo gastar o teu dinheiro numa cerveja, mas o teu camarada foi lá, pegou a cerveja porque ele conhece ou porque ele é o mais destemido do grupo e foi experimentar, ou ele tá simplesmente na missão de zerar os quiosques de cerveja, né? E aí você curtiu. E aí você tem certeza que você pode ir lá e pedir mais uma. Ou de repente você pode só ficar ali consumindo um seu refrigerantezinho, comendo um petisco ou outro assim, o dia inteiro. Eu só recomendo que você leve agasalho, porque fazendo muito ou pouco frio, faz um frio considerável. Então você precisa estar protegido. Ah, mas assim, eu não quero ficar sentado o dia todo numa praça porque eu acho sem graça. Beleza. Como ele é na praça principal, né? Você tem o Palácio de Cristal da Princesa Isabel, que a galera bota show. Que tipo de show? É show de banda de música alemã. Você vai curtir? Com certeza você vai curtir. Você vai lá não dando nada e no final das contas você vai estar pulando no meio de todo mundo. Porque, tipo, é animado, é bacana. Você não vai saber a letra, você só vai estar pulando com a galera e curtindo. Mas se mesmo assim você não gostar, você pode ir para alguma outra festa que está rolando na cidade. Porque a galera faz outras festas com cervejas também dentro da cidade, né? Assim, no centro ali. Faça isso e deixe o petropolitano puto, porque eles odeiam a Bauner Fest. Mas a gente ama a Bauner Fest. Eles odeiam porque a cerveja fica mais cara nesse período. E a gente precisa dizer que esse episódio foi um patrocinador. Quem me dera.
E qual cerveja você nunca tomou? Aquela cerveja que você pensa assim, caralho, queria muito tomar, meu sonho de consumo, mas por motivos nunca tomei. Então, eu vou ser muito babaca agora nesse momento. Momento babaca. Atualmente, eu acho que só essas cervejas que são produzidas em mosteiras, essas coisas todas assim. Acho que em Portugal tem uma igreja que tem uma cervejaria e os caralho a quatro, assim, que eu acho legal, assim, tipo... É pela experiência cultural de você ir num lugar onde eles produzem, já não produzem como antigamente, já é uma produção industrial. Aí você, tipo, assiste uma missa, depois da missa você vai lá tomar uma cervejinha na cantina da missa. Brincadeiras à parte, apesar disso realmente acontecer, é uma coisa que é diferente, assim, que é fora. Aqui no Brasil eu não fico pensando muito. Talvez a Devil, porque a Devil é uma das mais caras que a gente tem aqui no Brasil. Delírio, você já tomou? A Delirium, a gente... Delirium. Ah, não, agora que eu tô lembrando. Por que eu falei que eu ia ser babaca? Por causa disso. A Delirium era meu sonho de consumo aqui no Brasil. E no Brasil é muito caro. Muito caro mesmo, porque, tipo, beira ou às vezes passa dos R$100. E quando a gente foi em Paris, a gente teve a opção de comprar a 3 euros essa merda. Eu mandei mensagem para um amigo, o Cadu, falando: estou pagando R$15 numa Delirium. Chupa! Meu querido! E era boa? É boa, ela é gostosa pra caralho, assim. O que é triste, porque, né, eu não vou ter essa experiência a R$100 no custo Brasil. E eu lembro que a Devil, eu acho que eu tomei, eu não tenho certeza. Eu preciso dar uma olhada nas minhas fotos pra poder saber se eu tomei ou se eu não tomei. Porque as cervejas que eu tomei lá, eu tenho certeza absoluta que eu tirei foto. Ah, ok. Eu queria voltar na Argentina, continuando no meu momento babaca, eu queria voltar na Argentina pra poder beber, porque a nossa experiência na Argentina foi uma experiência caótica, assim, no nível antropológico. É porque, basicamente, eu e Priscila, a gente ficou revezando em quem passava mal, né? Então, a gente não conseguiu curtir, fora o tempo nublado, chuvoso o tempo todo, e uma greve de ônibus, porque somos esses que, quando viajam, usam transporte público. Mas, assim, as cervejas que eu quero experimentar, elas todas estão fora do Brasil. E, tipo, não é porque... ai, nossa, lá é melhor. É só porque é diferente, assim. A mesma coisa que eu tenho com cerveja, eu tenho com carro. Eu gostaria muito de ter a possibilidade de dirigir todos os carros, assim. Se os meus amigos que têm carro falam assim, pô, dirige aí 10 minutos do meu carro. Eu super adoro, porque eu gosto de, tipo, dirigir carros diferentes. Só pra ter a experiência de dirigir carros diferentes. E esse episódio tá um monólogo da minha vida. Mas eu particularmente não tenho, assim, uma cerveja que eu pensei assim, nossa, tenho que experimentar essa cerveja. Você falou das cervejas dos monges, acho que a Trapista é uma das mais famosas, né? Sim. E ela é caríssima. Acho que tem uma cerveja também que ela chama Petroleum, que ela é, acho, R$200 a garrafa. Tá maluco? Só por uma questão de valor agregado mesmo, porque eu sei que muito provavelmente é capaz de eu experimentar uma cerveja dessas e não gostar. O que é uma benção. Este episódio é um patrocínio da Balner Fest. Mogli Edições.